Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Nunca antes na história americana esta máxima comunista, essa máxima leninista foi tão colocada em prática como agora. Os democratas estão fazendo de tudo para derrubar Donald Trump. Isso não é novidade para ninguém. Mas a guerra total contra Donald Trump começou mesmo depois do último suspiro da juíza Ruth Ginsburg, que compunha junto com a esquerda. É claro, era uma juíza notoriamente esquerdista. Mas a sua morte trouxe o maior dos pesadelos para o Partido Democrata. Trump teve ali a oportunidade de indicar mais um juiz para o Supremo e assim fazer a maioria, 5 contra 4. São 11 os juízes, são 9 nos Estados Unidos, 11 no Brasil, 9 os juízes que compõem a Suprema Corte. Os conservadores terão com a indicação de um juiz conservador a maioria na Suprema Corte. E ali está, sim, o início do maior pesadelo enfrentado pela esquerda, pelos democratas nos Estados Unidos, desde que Trump subiu à cadeira presidencial. E os democratas têm razão para sentir o pavor que estão sentindo agora. Porque o quadro, as vacas sagradas, o quadro alto do partido, as vacas sagradas do Partido Democrata, e nisso inclui-se também governadores e prefeitos, tem notoriamente comprometido-se com o mundo do crime, para dizer o mínimo. Vejam o caso, por exemplo, do vice-presidente de Obama, agora candidato Joe Biden. Ele tem uma série de irregularidades, uma série de falcatruas que envolve também a sua família lá na Ucrânia. E isso jamais poderá ir para uma Suprema Corte com maioria conservadora. Nancy Pelosi, outra estrela do partido, tem ligações profundas com esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, envolvimento em negócios escusos com empresas estrangeiras através de seu filhinho. Hillary Clinton e Bill Clinton têm ligações muito profundas com pessoas suspeitíssimas que mantêm uma indústria das mais odiendas que pode existir, a indústria do sexo infantil. Hillary Clinton, inclusive, defende a ideia de sacrifícios humanos, por isso é uma forte apoiadora da indústria do aborto. E isso também não poderá jamais ir para a Suprema Corte. Não bastassem esses escândalos, o ex-presidente democrata Barack Obama não é legitimamente americano. Pois é, foi sonegado do público essa informação por 8 anos por parte da grande mídia. Barack Obama simplesmente não é norte-americano e isso não pode jamais chegar à Suprema Corte com maioria republicana. Não bastasse isso em relação a Obama, é preciso lembrar que ele fez negócios muito, mas muito estranhos com a Rússia de Vladimir Putin, passando enriquecimento de urânio para a mesma. Isso também envolve Hillary Clinton, que foi secretária de Estado norte-americana no governo Obama. Isso também não pode chegar à Suprema Corte. Pois é. Mas tem mais. Algo que não pode chegar à Suprema Corte foi o que estava por trás, o que fomentou, o que inspirou
o acordo dos Estados Unidos de Barack Obama com o Irã dos ayatolás, que permitiu a esses enriquecimento de urânio para fabricar a bomba atômica com dinheiro do contribuinte norte-americano. Isso também não pode chegar à Suprema Corte. Faltaria prisão, faltaria espaço físico em prisões para colocar tantos bacanas democratas, caso os crimes dos mesmos cheguem à Suprema Corte. Por isso que começou, sim, a partir do último suspiro da juíza Ruth Ginsburg, o maior pesadelo do Partido Democrata em toda a sua história. Portanto, começou ali também a ordem de guerra total contra Donald Trump. É preciso derrotá-lo de qualquer maneira antes de 3 de novembro e é preciso, mais do que isso, impedir que a sua indicada, a juíza Amy Barrett, seja aprovada. Portanto, seja aprovada pelo Senado, que foi indicada por Trump para assumir a cadeira na Suprema Corte. Portanto, já começou também nos bastidores uma ferrenha batalha para desacreditar senadores republicanos, assim como desacreditar a própria Amy Barrett, que, por sinal, tem um filho de criação que tem levantado muita discórdia entre os afrodescendentes. O menino é afrodescendente e já grupos organizados dizem que é uma forma de colonizadora branca, para termos uma ideia do grau de insanidade que tomou conta de parte dos Estados Unidos. Mas, claro, o alvo preferencial é Trump. Esse precisa ser derrotado imediatamente. O último petardo contra Donald Trump foi lançado ontem pelo The New York Times. O The New York Times, que é republicado aqui com um certo fanismo pela Rede Globo, pela organização Globo, através, por exemplo, do Valor Econômico, acusou ontem Donald Trump de não ter pago o imposto de renda nos últimos 10 anos. A matéria diz o seguinte: o jornal americano The New York Times obteve as informações fiscais do presidente Donald Trump de mais de 2 décadas e revelou uma série de problemas como grandes baixas contábeis, poucas contribuições ao imposto de renda e centenas de milhões de dólares em dívidas a vencer. Donald Trump pagou $750 em imposto de renda federal no ano em que chegou à presidência, em 2016, diz o The New York Times. Em seu primeiro ano na Casa Branca, ele pagou outros $750. Ele não pagou nenhum imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores, com o argumento principal de que estava perdendo muito mais dinheiro do que ganhava. Essa é a matéria que está estampada hoje no Valor Econômico e na Folha de São Paulo, claro, não poderia deixar de ser. Logo, a Folha de São Paulo e o Valor Econômico, que pertence à Rede Globo, que jamais disseram uma palavra, por exemplo, sobre sonegações da grande mídia aqui do Brasil, para se ter uma ideia. Mas Trump é notícia, sim, para Globo e Folha de São Paulo, porque eles também estão em campanha contra Donald Trump, como sempre foi desde o começo. É bom lembrar que a grande mídia aqui no Brasil, capitaneada pela Rede Globo, dava a vitória de Hillary Clinton até o último minuto. Mas não só isso, torcia para Clinton como se não houvesse amanhã. É claro,
O exemplo que vem da América acabou se repetindo no Brasil e era tudo isso que a esquerda aqui não queria, como de resto a americana. Mas, enfim, são águas passadas. O fato é que a batalha da Rede Globo contra Donald Trump recomeçou, porque eles, como disse, reproduzem aqui as vozes da esquerda norte-americana. Bem, é preciso lembrar o seguinte, isso quem lembra é Donald Trump. Há exatamente 10 anos, Donald Trump tem uma batalha judicial contra o imposto de renda. Há 10 anos atrás, mais ou menos em 2009, por aí, Donald Trump foi reembolsado do imposto de renda teve um reembolso de 72,9 milhões, quase 73 milhões de dólares. Ele reivindicou o reembolso, foi reembolsado, mas a partir daquele momento começou uma decisão judicial. O imposto de renda abriu um processo, não aceitou ter pago tanto reembolso, e existe um litígio de mais de 10 anos entre o imposto de renda e Donald Trump. E esse litígio, claro, impedia Donald Trump revelar toda sua declaração de imposto nos últimos anos, porque tudo isso seguia mais ou menos em segredo de justiça. Acontece que o New York Times começa acusando Donald Trump justamente disso, de não ter apresentado ao público, de ser o primeiro presidente norte-americano a não apresentar ao público as suas declarações do imposto de renda. Trump disse que não podia, porque tudo isso está em segredo de justiça, mas assim que possível ele mostrará, sim, tudo o que aconteceu nesses últimos anos, colocará tudo às claras. Ele disse, contudo, que não passa esta acusação do New York Times, não passa de uma grande armação. Ele diz, são informações falsas, é fake news, totalmente fabricadas. Eu paguei muito, disse ele, e também paguei muitos impostos de renda em níveis estaduais, porque principalmente no estado de Nova York, Trump tem mais de 100 empresas, muitas delas em Nova York. Ele diz, o estado de Nova York, o estado arrecada muitos impostos, ele tem propriedades em Nova York, na cidade de Nova York, e no estado de Nova York também. Em resposta a essa acusação, Trump afirmou que o imposto de renda o trata muito mal e explicou que seus impostos estão sendo auditados por aquela organização e prometeu que os tornará públicos assim que o processo for concluído. Tudo será revelado depois que a auditoria terminar, disse Trump. Os funcionários do imposto de renda estão fazendo sua avaliação. Estamos negociando isso há muito tempo, há 10 anos praticamente. Eles estão sendo auditados. A história do New York Times é totalmente fake, totalmente falsa. Estou ansioso para publicá-los, publicar todas as negociações, inclusive judiciais, feitas com o imposto de renda, e tornar tudo isso público o mais rápido possível. Bem, é claro que se trata, evidentemente, de mais uma peça de artilharia nesta grande batalha. Amanhã depois, certamente, tudo que Trump falou será comprovado, mas e aí? E aí nada. Isso não acarretará prejuízo nenhum para o The New York Times, para a Rede Globo aqui, para a Folha de São Paulo, enfim, para a grande mídia, que nunca é responsabilizada por fake news algum. Veja um caso, por exemplo, da tentativa de incriminar Bolsonaro, ou ligar Bolsonaro à morte de Marielle no Rio de Janeiro, ou a milícias cariocas e assim por diante. Tudo isso tem um grande desgaste. O New York Times não tem grande credibilidade, ou quase nenhuma mais, entre os conservadores nos Estados Unidos, mas é sempre um desgaste na imagem de um candidato prestes a entrar numa grande disputa. Amanhã depois, tudo isso será desmentido, mas não terá efeito algum, penalidade alguma
para a grande mídia. São dois pesos e duas medidas, como bem sabemos pelos acontecimentos aqui da censura que existe em relação a alguns pequenos canais de informação. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Bem, para terminar, parte do desespero dos democratas em relação às suas falcatruas está associado, sim, a uma investigação que o governo norte-americano está fazendo do sistema de arrecadação de verbas do Black Lives Matter. Este movimento, que ninguém sabe o que é, não se tem um CNPJ, por assim dizer, do mesmo, está arrecadando os tubos em contribuições, milhões e milhões de dólares, que, ao que tudo indica, não estão indo para o movimento, nem passam pelo movimento, vão direto para a caixinha do Partido Democrata. Essa matéria está hoje publicada no Powerline e diz o seguinte: nos últimos meses, a organização Black Lives Matter levantou centenas de milhões de dólares, possivelmente bilhões, de doações individuais e corporativas. Só um empresário de Minnesota doou ao grupo 25 milhões. Um único empresário doou 25 milhões ao grupo. E a pergunta inevitável é: o que eles fazem com esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? O site do Black Lives Matter, diz o Powerline, não responde a essa pergunta, nem mesmo nos diz que tipo de pessoa jurídica é o Black Lives Matter. Se você pensou, por exemplo, fez uma associação aqui com o nosso MST, fez muito bem. Também não se sabe que pessoa jurídica é o MST. A matéria continua dizendo: o site do BLM tem um campo de doação, o famoso Doe Aqui, mas sua contribuição não vai para o BLM, Black Lives Matter. Pelo menos não diretamente. Vai para instituições de caridade, a instituição de caridade Act Blue, que é uma instituição laranja de fachada. Vejam o que diz a matéria. Act Blue é principalmente um braço de arrecadação de fundos do Partido Democrata, embora também arrecade dinheiro para organizações sem fins lucrativos de extrema esquerda. A matéria do Powerline também é longa, vou deixar aqui na descrição, mas essa também é outra das preocupações dos democratas. Então é aquela história, eles estão, como se diz aqui no interior, mais sujos do que pau de galinheiro, e a tática é bater, acusar e sair atirando. Mas, claro, o objetivo principal é derrotar Donald Trump, porque se a juíza Amy Barrett for aprovada a sua indicação para o Supremo e Trump chegar vivo até 3 de novembro, bem, aí o inferno astral dos democratas estará realmente concretizado. Mas é preciso chegar lá. E é aí que mora o problema. Todas as forças unidas contra Trump. Agora, para a esquerda, é guerra total. Muito bem, meus amigos, eu volto mais tarde, lá pelas 6 e pouquinho, com a notícia do dia. E peço aos amigos que contribuam, colaborem com esse canal, porque está a nossa vida aqui no YouTube. Nós somos que nem o Donald Trump nos Estados Unidos. Aqui não temos muito espaço, não. A vida está difícil. Então eu peço a colaboração dos amigos para
poder continuar fazendo esse trabalho aqui. Se você puder colaborar com o canal, eu peço que você se torne membro por R$ 2,99 mensais. Se puder, tiver condições e quiser realmente ajudar esse canal, pode ser por R$ 6,99 mensais ou até por R$ 7,99 mensais. São as 3 opções de membresia. Eu peço sim a sua ajuda, torne-se membro desse canal para que a gente continue aqui por mais algum tempo no YouTube, já que nossas propagandas quase não são vistas, são as mais baratas do YouTube. A nossa arrecadação no YouTube caiu muito drasticamente, está cada vez mais difícil continuarmos, porque temos despesa, temos uma dedicação exclusiva para com esse canal. Então uma forma de salvá-lo é a sua ajuda. Torne-se membro por R$ 2,99 ou por R$ 6,99 ou por R$ 7,99 mensais. Tornando-se membro, você nos ajuda, você ajuda esse canal a manter-se. É isso aí. Até depois, então, nós voltamos lá por 6, 6h30 com as últimas notícias. Até depois.